o maior desenvolvimento teológico a respeito do que é o Evangelho. E sabe o que é interessante? O capítulo 11 termina com um louvor, né? Paulo, eu particularmente gosto de imaginar assim, sabe, irmãos? Paulo escreve esse tratado, aí sei lá, e Paulo começa a ler de repente tudo até aqui. E Paulo fica admirado, sabe? Ele fica maravilhado, né? Com quem é o Senhor, com a misericórdia do Senhor. E sei lá, eu gosto de imaginar Paulo aqui, sabe, de joelhos e cantando, porque essa doxologia é um louvor. Paulo, ele compõe uma mini canção. E nessa mini canção que ele compõe ao Senhor, ele utiliza Salmos, ele utiliza Isaías e ele utiliza Jó, né? Então é algo que, tipo assim, também não vem a revelia, sabe? É algo que ele vem inspirado pela própria palavra de Deus. E aí, pegando um outro gancho aqui no finalzinho do capítulo 11, sabe o que é maravilhoso? Os judeus, irmãos, aceitaram Jesus ou rejeitaram Jesus na sua grande maioria? Como que está a condição de Israel hoje? A Israel geográfica continua rejeitando. E sabe o que o capítulo 11 nos diz? Que o Senhor ainda guarda um amor especial por Israel. Agora eu falo pela nação geográfica. No final dos tempos, o Senhor tem algo especial a tratar com aquele povo e o Senhor vai trazer um avivamento no meio daquele povo. Agora me diz, irmãos, não é um Deus maravilhoso? Não é um Deus cheio de misericórdia, é um Deus cheio de graça? Porque vamos pensar se fosse outro Deus, os deuses inventados pelos homens. Iria virar as costas contra o povo. Que é isso? Vocês não estão me adorando? Boa noite, meu irmão. Vocês não estão me exaltando? Vocês me negaram? Agora eu vou negar vocês. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele tem compromisso com a palavra dele, ele tem compromisso com quem ele é. Deus tem compromisso com a sua aliança. Então, repetindo, aqui no final do capítulo 11, a gente vê que a alienação ao qual Israel geográfica se encontra não é para sempre. No final, no momento final, do fim dos tempos, da consumação dos séculos, o Senhor tem algo especial a tratar com Israel e ele promete um avivamento para aquela nação geograficamente falando. Então, Paulo lhe compõe, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Paulo está admirado. Paulo escreve aqui até o capítulo 11, está admirado com o que é o Evangelho, o que significa o plano da salvação. E muitos consideram, repetindo isso também, a carta aos Romanos, o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, né? A gente sabe que tiveram os 4 outros evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E muitos consideram Romanos também. O que acontece? Ele termina, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo agora ele vai falar sobre a vida prática do cristão. Ele até aqui, ele desenvolveu tudo o que Deus fez por amor a nós em Cristo Jesus. Paulo explicou de maneira maravilhosa, e porque eu particularmente concordo que é o maior tratado teológico a respeito de quem Cristo é, a respeito do Evangelho. Por que eu concordo? Porque foi um texto que Paulo escreveu inspirado pelo próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele descreveu, esse é o grande amor, o qual vocês foram amados enquanto vocês ainda eram pecadores, em Cristo Jesus. Aí agora começa, o que vocês vão fazer? Como que vocês irão responder a tamanho amor? Agora chegou a vez de vocês, boa noite, meu irmão, agora chegou a vez de vocês responder com a vida. Não é uma resposta, Paulo, quando está escrevendo aqui, a partir do capítulo 12, Paulo aqui não está querendo evocar da gente uma resposta emocional, uma resposta apenas teórica, ou uma resposta apenas no campo do intelecto, no campo da consciência. Paulo agora fala o seguinte, agora eu quero ver como é que é o modo de vida de vocês em resposta, ou melhor, de vocês não. Agora como deve ser o nosso modo de vida. Porque a gente vê que Paulo em nenhum momento ele se põe superior ao texto. Ele se põe superior à palavra de Deus, mas pelo contrário, ele se coloca igual a todos,
Até mais, ele diz que ele é o mais indigno de todos. Quando ele vai escrever a respeito dos outros apóstolos, ele diz que ele é o mais indigno, ele é o menor de todos os apóstolos. Ele reconhece que ele chegou por último. Não que isso no reino de Deus tenha importância, esse tipo de hierarquia, né? E ele só está querendo demonstrar isso. E outra coisa, sabe, irmãos? A Bíblia, ela nunca nos ensina uma doutrina apenas com o intuito de tornar essa doutrina conhecida. Mas, na verdade, toda vez que a Bíblia nos ensina doutrina, é para que ela seja transferida para a prática. Lembra quando a Bíblia diz que nós somos a Bíblia viva que o mundo lê, que as pessoas leem? A carta viva. A grande verdade é que o ímpio não se interessa pela palavra de Deus. O ímpio não se interessa pela Bíblia, mas ele pode ver a nossa vida. A nossa vida, eles estão lendo. E como leem, né? E como leem. São rápidos no apontar. São rápidos no acusar. E uma coisa muito importante para nós guardarmos aqui, tá? Algo que eu entendi muito, de verdade mesmo, meditando e estudando com o Senhor, em oração com o Senhor. Muitas vezes, Deus nos permite que nós façamos escolhas erradas, escolhas equivocadas. Muitas vezes, Deus permite que projetos se apresentem diante de nós. Sabe no intuito de quê? Às vezes a gente pensa, poxa, mas ele é meu pai, ele quer me penalizar? Não, pelo contrário. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente sabe que o cristão, ele, após a sua conversão, ele começa a entrar num processo de santificação. E o que é a santificação? Vai morrendo o nosso velho eu, para que Cristo venha vivendo no nosso novo eu. E Deus permite que nós façamos escolhas, que a gente vá em locais, que a gente priorize outras coisas, até no intuito de ser um pai zeloso e mostrar, o coração de vocês está falho nisso. O coração de vocês está errante nisso. Tá vendo? É tipo assim, a primeira oportunidade que aparece, vocês vão lá e fazem. Somos nós com os nossos filhos, ou os nossos pais, como fizeram conosco. Pô, eu te dou um voto de confiança, a primeira oportunidade que tem, tu vai lá e cai de novo. Desliza de novo, vacila de novo. E a gente fala o quê? Tá vendo onde que tá o teu coração? Tá vendo onde que tá a tua mente? Pô, você ao invés de estar aqui concentrado aí na gente, em vez de estar querendo honrar pai e mãe, dando um exemplo, né? Olha só, a primeira oportunidade, você vai lá e comete o erro de novo. Você vai lá e comete a falha de novo. É o que o Evangelho está fazendo com a gente todos os dias, irmãos. Todos os dias. O que o Senhor está fazendo? Ele não nos transforma em robozinhos que ele fica lá brincando lá de cima com um controle, a gente programado, vai, vira para a direita, vira para a esquerda, agora você pula, agora você solta o poder. Não. Como um pai zeloso, mas só que na verdade, Deus está nos capacitando a fazermos escolhas todos os dias. Olha, eu tinha esse número, eu só esqueci. A quantidade de escolhas que um ser humano precisa tomar durante um dia, a gente não tem noção. É muita coisa. Muita coisa. Começa no nosso acordar. A gente acorda e a gente vai partir para uma escolha. Primeiro eu vou no banheiro, primeiro eu vou tomar um copo d'água, primeiro eu vou no banheiro para poder fazer aquilo, ou eu vou fazer isso, eu vou ligar o computador, eu vou olhar o celular. Eu preciso ir em tal local. Eu vou sair por que rota, eu vou fazer por que tal rota. Um exemplo, você que trabalha na rua, entrega. Imagina tua mente o tempo inteiro fazendo escolhas. Aqui, eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali. A gente pensa, aqui eu não vou atravessar não, porque aqui está mais escuro. Vou deixar para atravessar mais ali na frente. Vou deixar para atravessar perto do quebra-mola, que os carros vêm reduzindo velocidade. E nós estamos fazendo escolhas o tempo inteiro. E o que está nos definindo, irmãos? As nossas escolhas. As nossas escolhas é que está nos definindo. E aqui, o capítulo 12 de Romanos, ele já começa falando isso pra gente, alertando, cristão, você que ama o teu Senhor, você que segue ao teu Senhor, são novas recomendações, é uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de escolher. Sabe para quê, irmãos? Para que nós cheguemos no momento da nossa vida ao qual o apóstolo Paulo se encontrou. Lembra quando Paulo fala, para mim o viver é Cristo. É no sentido de que eu já não sei mais o que é Paulo, o que é Cristo, o quanto que eu tenho de Cristo em Paulo, e nós precisamos. Esse é o nosso grande chamado. Mini-cristos, cristãos,
representar, dar glória ao Senhor Jesus, não é eu glorificar nos louvores. Claro que nós glorificamos através dos louvores, mas a maior glória que ele recebe é através da nossa obediência. Jesus explicou sobre isso. O Pai é glorificado em mim, por quê? Porque eu vim fazer a vontade de meu Pai. Então o Pai o tempo inteiro ele é glorificado na minha vida. Por quê? Porque eu sou obediente a meu Pai. E outra coisa importante, muitas vezes a gente tem mania de romantizar a vida cristã, enfim, o que for. Irmão, vamos pegar a vida de Jesus. Ele veio sem conhecer qual era a missão dele? Não, né? A Isaías diz que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele sabia disso tudo. E Jesus estava ali, ó, firme na missão. Tinha suas aflições? Tinha suas aflições enquanto homem, tinha suas aflições. No Getsemane, o texto diz que ele estava em profunda agonia até a sua morte. Esse é o nosso chamado. E o grande chamado, a gente às vezes está achando que é vencer o outro, que é vencer o diabo, mas o primeiro maior chamado é se sujeitar ao Senhor. E nós resistimos ao diabo, mas nós resistimos também a nós mesmos, principalmente. Eu gosto muito de sempre voltar ao Éden. Sabe por quê? O Éden tem muita explicação para frente. Porque se a gente não tiver uma compreensão exata do Éden, isso dificulta a nossa compreensão do restante do plano de Deus. Irmãos, o diabo chegou no Éden, certo? Personificado na serpente. Na verdade, o que ele fez, trouxe uma doutrina, já falamos sobre isso, trouxe uma profecia, se colocou como falso profeta, certamente vocês não morrerão. E trouxe um ensino diferente do ensino de Deus. Mas quem tomou a atitude de ir lá cometer o pecado foi o casal. Primeiro Eva e depois o seu marido Adão. Então, na verdade, Satanás só alimentou o desejo do coração deles, o anseio do coração deles. Ele só alimentou. E eles foram lá e tomaram atitude. E como que ele alimentou? Você vai se tornar como Deus. E esse é um grande perigo, e veremos aqui também em Romanos capítulo 12. Nós queremos agir como Deus. Esse é um grande aspecto que nós carregamos enquanto homens e mulheres caídos, enquanto seres humanos caídos. A gente tem um privilégio de carregar a semelhança da imagem do Senhor, de termos sido feitos, né? A sua imagem e sua semelhança. Mas nós carregamos dificuldades, nós carregamos problemas. E sabe o que é mais maravilhoso dentro do Evangelho ainda? Que o nosso Deus não é acusador. Pelo contrário, ele vê onde está o nosso erro e ele estende a nossa mão para poder nos ajudar. O diabo não, o diabo é para poder nos paralisar. O diabo ama passado, irmãos. Ama passado. O diabo ama o daqui para trás. Nos prender no daqui para trás. E infernizar a nossa mente, literalmente. Para quê? Para isso tudo afetar nossas escolhas para frente. Para poder afetar nossas escolhas para frente. Mas o nosso Senhor é daqui para frente. É daqui para frente. No sentido de quê? De que Ele está nos chamando a gente sempre reorientar a rota. A gente sempre consertar o que há de ser consertado. Essa é a vida cristã. Nós não somos perfeitos, mas somos intimados a nos parecer a cada dia mais com aquele que é perfeito. E aí, Romanos, no capítulo 12, vai nos dizer assim, ó, portanto, irmãos, olha como é que ele escreve isso. Pelas misericórdias de Deus. Ele está rogando, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Por quê? Não tem mais necessidade. Após Cristo, não tem mais necessidade de nós levarmos nenhum tipo de animal para poder ser sacrificado. E, na verdade, o sacrifício não era de si, era de outrem. Era levar uma pombinha, era levar um cabritinho, era levar algum outro animal lá para poder ser abatido. Mas não era você. Agora o chamado é ser um sacrifício vivo. Quem? Nós. Mas quem que vai querer se oferecer como sacrifício vivo? Aquele que foi chamado pelo Senhor. E aí ele diz, santo e agradável a Deus. Por que santo? Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E repetindo, o que é santo? É aquele que está se separando das coisas deste mundo. É aquele que está se separando da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, da concupiscência da mente. É esse que é o santo. É esse que está deixando a palavra de Deus penetrar, tomar conta, limpar. Por isso a importância de nós estarmos conectados à palavra do Senhor todos os dias. Por quê, irmãos? Sem a palavra, nós não temos como ser santificados, porque a palavra de Deus é a verdade de Deus.
E a verdade de Deus é o próprio Deus, porque Jesus se apresenta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então tá compreendendo como que é tudo conectado, como que é tudo preso, sabe? Todo o ensinamento, todo o entendimento que o Senhor nos traz é um entendimento por completo e agradável a Deus. Sabe o que eu já aprendo aqui? Que o sacrifício não é do meu jeito. Não é da maneira ao qual eu escolho. É da maneira ao qual Deus se agrada. A partir do momento que Jesus nos deu livre acesso nele ao Santo dos Santos, é para nós irmos lá diariamente nos oferecermos como esse sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Mas sabe onde começa esse sacrifício? Internamente, né? Da forma metafórica como a Bíblia trata, na nossa mente e no nosso coração. O trabalho começa aí. Sabe por quê? A gente pode esconder alguma coisa do Senhor? Até o nosso sacrifício, se estiver sendo apresentado de forma errada, é um pecado. Sabe por quê? A gente está levando aquilo que não é agradável ao Senhor. Eu estou entrando no Santo dos Santos de forma ritual. Eu estou entrando na presença de Deus de forma ritual, mas a minha mente e o meu coração estão afastados dele, da palavra dele. E quando que nós nos tornamos Deus, irmãos? É quando nós escolhemos os nossos dias, as nossas atitudes de acordo com a nossa própria vontade. É quando nós nos colocamos acima da doutrina que chama para uma vida prática da palavra do Senhor. É a partir desse momento que eu estou definindo a minha vida. Ou eu tenho um Senhor ou eu não tenho um Senhor. Se eu tenho um Senhor, eu me conduzo através da palavra do meu Senhor, através das orientações do meu Senhor. Se eu me conduzo através da minha própria vontade, do meu próprio entendimento, do meu coração, das minhas intuições, eu já deixei de ter Jesus como meu Senhor. Eu me tornei Senhor. Eu me tornei Deus da minha vida. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu sou o meu próprio Deus. Eu obedeço a mim. Eu obedeço a minha palavra. A minha palavra é o que importa. E aí ele fala assim, ó, este é o culto racional de vocês. E aqui a gente pode ler, este é o culto espiritual de vocês. Este é o culto desejável de vocês. Sabe por que ele está falando que esse é o culto espiritual? Porque antigamente, todos aqueles rituais, o templo, tudo apontava para Cristo. Até os objetos do templo, tudo apontava para Cristo. Mas só que hoje, o culto ele é espiritual por quê? Porque é de um sacrifício vivo. É a nossa própria vida. O culto não cessa. Lembra antigamente? Quando eles pediam que não deixasse apagar o incenso, o candelabro do templo? Somos nós. Esse fogo, essa chama não pode apagar em nenhum momento. Esse é o nosso culto racional. E por que o nosso culto é racional? Porque o nosso culto não é revelia. No sentido de que não é baseado num transe, numa experiência mística, sobrenatural. Não, o nosso culto é racional porque nós temos um Deus que é racional. Nós temos um Deus que nos deu uma Bíblia cheia de doutrina. Uma Bíblia que é explicável, que é entendível no poder do Espírito Santo. É uma palavra que conduz a gente para a vida, para os nossos dias. Esse é o culto racional. É isso que Deus espera da gente. E tudo aquilo que está afastado da palavra de Deus deixou de ser um culto racional ao Senhor. E aí ele continua dizendo o seguinte, e não vivam conforme os padrões deste mundo. E aqui que a gente se embaralha pra caramba, irmãos. É aqui que o bicho pega. E nos dias de hoje, como que o bicho pega nesse sentido? Qual é o padrão do mundo? Você precisa ter, acumular, guardar. A grande verdade é essa. Vamos ser sinceros, se nós não chegamos nesse tempo da sociedade. Antigamente as pessoas eram medidas pelo seu caráter. Podia ser a pessoa mais humilde da sociedade. Não, fulano é de princípio, é de família, eles são de caráter, é gente honesta. É ruim, não fica com um centavo de ninguém, não aceita ficar com um centavo de ninguém. Como que hoje nós somos medidos? Pelo que nós temos. A gente pode ser a pessoa mais ordinária, corrupta, bandida que existe. Mas só porque nós temos, acumulamos, ostentamos, esses é o que tomaram notoriedade na sociedade. E seguir a Cristo é um chamado radical mesmo, irmãos. É o que a gente conversa. Não vai nos custar algumas coisas, não. Vai nos custar tudo. E qual é o grande barato da vida cristã? É identificando os erros, as falhas, aonde eu fui e não está mais agradando ao meu Senhor. E aí, irmãos, esse é o momento de tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É a gente abandonar algo que é caro pra gente. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém.
né? E a gente aprendeu junto isso, porque muitas vezes, quantas vezes eu entendi assim, que o tomar a cruz, a gente ficava assim, a cruz é aquele vizinho lá que incomoda muito. Não. O que vem externamente, você não controla. Isso não é tomar a cruz, isso vem, tá fora do nosso controle. A gente tem uma dificuldade com o filho, com família, com o vizinho, na sociedade, enfim. Isso está fora do nosso controle, os problemas vêm. Agora, o tomar a cruz é aquilo que a gente abandona de forma voluntária. E esse é o nosso chamado. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem faz essa transformação no cristão, irmãos? O Espírito Santo, através da onde? Da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vem transformando as nossas vidas. Por isso que nós precisamos ter vida com o Senhor. Senão a gente não engana a Deus, nós estamos enganando a nós mesmos. Se a gente está com dois procederes, nós estamos enganando a nós mesmos. E na carta Tiago diz que a amizade com o mundo é o que com Deus? Inimizade. Esse é o grande chamado. E posso falar uma coisa para vocês? Vai ser cada vez mais difícil. Às vezes é outra coisa. Seguir Jesus. Não, irmãos. Eu não sei vocês, tá? Eu falo isso pro meu Senhor em oração com Ele. Sempre. Senhor, que dificuldade que é te seguir. Ao mesmo tempo que é prazeroso, eu falo. Eu tô com medo. Não sei como é que vai ser. Me ajuda. E agora, ele começa falando da importância de nós como corpo. E a gente só vai experimentar essa vontade de Deus nas nossas vidas, repetindo, através do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus. E aí ele continua. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. E essa medida de fé aqui, ela tem mais a ver com uma capacitação sobrenatural que Deus nos dá para a gente poder cumprir a missão, boa noite, ao qual Ele nos separou no corpo, né? Então, voltando. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Por quê? Porque no Evangelho o que importa é Cristo. No Evangelho não importa, gente, não importa o que nós fazemos, não importa o que nós somos ou o que nós poderemos ser. No Evangelho o que importa é Cristo. E depois de Cristo é o próximo. Na verdade, é eu ter o meu irmão à minha frente do que a mim mesmo. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E essa medida de fé foi a medida que Deus nos deu. Uma medida que Deus foi capacitando cada um. E sabe o que acontece na igreja, irmãos? Qual é a ideia de Deus para a igreja? Ele repartiu dons entre cada um, entre aqueles que vão sendo salvos. Quer ver a engrenagem funcionar? É quando cada um toma consciência da sua função no corpo e cada um vai fazendo sua parte no corpo. Vamos pensar um corpo nosso. Um rim nosso, os nossos rins começaram a funcionar de forma ruim. O que isso vai fazer com a gente? Começa a comprometer o restante do corpo, não é mesmo? Né? Então essa é a ideia. Um exemplo, nós temos 2 braços, 2 mãos. Perdemos um braço. É claro que a gente vai conseguir fazer algumas coisas, mas talvez já com uma limitação. Então, a ideia de cada um compreendendo a sua função no corpo e cada um desenvolvendo o seu papel, essa é a missão da igreja. E aí ele vai dizendo, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E o que isso significa? Do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. A gente tem texto que trata isso com mais profundidade. Ele é o Senhor desse corpo. E, na verdade, os membros trabalham em auxílio para o restante do corpo. A mão não trabalha para a mão. A mão trabalha auxiliando o restante do corpo. O pé não trabalha para o pé. O pé trabalha auxiliando o restante do corpo. É essa a ideia que ele está trazendo aqui através de uma metáfora, né? Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino.
O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside ou que administra, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. E aqui, muitas vezes, aqui é uma da lista dos dons, né? E a gente vê que nos debates, muitas vezes, a gente fica com uma preocupação assim maior. Ai, qual dom é esse? Ai, que dom é esse? Mas eu vou te ser sincero, sabe para mim qual é o maior ensinamento aqui desse texto? Não é o aprofundamento nos dons. É a compreensão de que os dons servem para servirmos uns aos outros. Que os dons é uma capacitação que Deus dá a cada um. E isso é uma coisa, irmãos. O Senhor não chama ninguém sem os capacitar. Está todo mundo capacitado. O que nós precisamos é nos apresentarmos como soldados nessa igreja. É a gente estar participando. E quando eu falo, irmão, participar, não é participar do tempo, da estrutura, não. É participarmos uns com os outros. Sabe por quê? A gente no evangelho, a gente na igreja, muitas vezes a gente tem uma preocupação, por favor, tá? Não que nós não tenhamos que ter, e o texto vai chegar nisso, com as pessoas que estão lá fora. Mas só que muitas vezes nós esquecemos do corpo. A gente está preocupado com outro corpo, enquanto às vezes o nosso corpo está precisando. Enquanto tem alguém do nosso corpo que está precisando de uma mão estendida, está precisando de um suporte. E para mim esse é o grande entendimento. É nós enxergarmos que nós somos um com Cristo. Assim como Ele é um com o Pai. E nós precisamos nos olhar assim. E aí, ele continua. O amor seja sem hipocrisia. Aí eu fico a me perguntar, se o apóstolo escreveu o amor seja sem hipocrisia, era por quê? Porque ele estava se deparando com o amor hipócrita. E o que é esse amor, essa caridade hipócrita? É quando eu estou ali motivado em mim. O que isso vai me gerar? Qual a visibilidade? Interesses próprios. Qual a visibilidade que isso vai me trazer? Caraca, eu vou me tornar o queridão lá no meio da galera. Vou me tornar o amado no meio da galera. Sem fingimento. Né? É o que tem a ver, né, com o verbo hipócrita, né? Seja sem fingimento. Seja verdadeiro. Aí ele continua. Odeiem o mal e apeguem-se o bem. Olha a instrução. Odeiem o mal e apeguem-se o bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. É palavra de Deus, irmãos. Amém? Amém? Vocês creem assim que esse texto que nós estamos lendo é palavra de Deus? Olha a missão. Isso é a missão para a igreja, tá? Paulo aqui ele está escrevendo a igreja. Ele está escrevendo aqui a cristãos, a crentes em Cristo. Amem uns aos outros com amor fraternal. Por quê? Nós somos família. A luta do Alan tem que ser a minha luta. A minha tem que ser a do Alan. E isso não pode ser com fingimento. Como que está hoje na sociedade, irmãos? E aí, tudo bem? Se a gente tentar desabafar a pessoa, depois eu falo contigo, tá bom? Por quê? E a ideia é essa, nós somos irmãos mesmo um dos outros. Mas de sangue, quem disse que nós não somos irmãos de sangue? Sangue de Jesus. Não é o que muitas vezes a gente canta, dá as mãos, se emociona. É isso mesmo. Isso não pode ser só uma emoção. Isso tem que ser uma verdade. Está aqui na palavra de Deus. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. Entre a gente não pode ter esse negócio de que vir dar honra, vou me encher, vou gostar. Não. E meus irmãos, não, irmão, que isso? Não. Alguém vir honrar Rafael? Não, é meus irmãos, rapaz. Meus irmãos que estão fazendo. É a igreja, não tem espaço para um ficar recebendo honra aqui, não. Honra o Senhor Jesus. Não. Aqui a gente está tudo em pé de igualdade, irmãos. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Por quê? Jesus alertou, a noite está chegando. A gente sabe que os dias, né? Essa noite que vem aqui agora é um prenúncio da grande noite que está vindo. O sol vem, a luz vem, o sol se põe, vem a noite. E nós somos o povo que anda de dia. E em que sentido que nós precisamos ser zelosos, fervorosos na missão do Senhor? Voltando a repetir, às vezes a gente fica querendo conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Isso não existe, irmãos. Biblicamente não tem espaço para isso. A vontade de Deus está revelada aqui.
A missão maior de Deus, o plano maior de Deus. Nós que entramos na missão de Deus. Deus não vem se encaixar na nossa agenda. Nós é que entramos na missão de Deus, que não para. A missão do Senhor não para. Ela é contínua. E o zelo é isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. A nossa missão maior não é o nosso trabalho, não é o nosso empreendimento, não é como eu vou conseguir aquilo. A nossa missão maior é o Senhor. É glorificar o Senhor. Eu posso estar ganhando um salário de 20 prata, mas se lá nesse meu trabalho eu não estou dando glória a Deus, eu tenho que abandonar. Por quê? Porque eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E só trazendo esse lembrete, às vezes a gente pensa, estava conversando com um irmão que foi conversar comigo hoje, que às vezes a gente fica medindo a ira de Deus com as coisas que acontecem a gente. Ah, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu experimentei da ira de Deus. A ira de Deus, ela é palpável em Cristo. Jesus experimentou a ira de Deus. A gente não tem noção do que significa a ira de Deus. E os profetas escreveram sobre isso. Amós falou sobre isso. Está chegando o temível e terrível dia do Senhor. E ele ainda alerta, por que vocês estão aguardando ansiosamente por esse dia? Vocês não sabem que esse dia será dia de calamidade? E está chegando o grande dia da ira do Senhor. E às vezes a gente está achando, um exemplo, perdi uma gestação, perdi um emprego. Gente, isso não é ira de Deus. Isso são coisas que estão acontecendo na vida. Doenças, acidentes, problemas. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Então, na verdade, irmãos, a gente quando está na missão, servindo, a gente está servindo o Senhor. Porque se a gente ficar com essa ideia, estou servindo o homem, eu não concordo com aquilo, não, é servindo o Senhor. Eu estou na missão fazendo por Ele, é pelo meu Pai, é pelo meu Cristo, é pelo meu amado que me amou, e é gratidão. Não é como moeda de troca, Jesus, eu não posso pagar muito não, mas vou pagar um pedacinho. Não, não é isso não. É um coração grato, é de gratidão. Alegrem-se na esperança. Qual esperança? O nosso Jesus está voltando, irmãos. A palavra dele está se cumprindo. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aí sim o texto se aplica, o texto de Hebreus. Cumprir o quê? Que ele está nos levando à presença do Senhor. Que ele está nos fazendo adentrar o Santo dos Santos. Né? Então, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Por quê? Quando a chapa esquenta, é natural nosso, irmãos, infelizmente, como um aspecto da queda, querer culpar Deus. Você responder, não, mas vamos ser sinceros. Quantas vezes dentro de nossos dias nós culpamos Deus por tudo que nos acontece? Senhor, eu faço assim, está acontecendo isso. Não consigo entender. Mas ele está pedindo, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Guarda o coração de vocês no Senhor. Leva tuas ansiedades, leva tuas súplicas, tuas necessidades. Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou apavorado. Senhor, não sei como fazer. Senhor, eu estou sem força. Senhor, eu estou oscilante. Senhor, me ajuda. Dentro do refrigério, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou experimentando um refrigério. Obrigado, Senhor. Ajudem a suprir a necessidade dos santos, fiéis. Resumindo, dos irmãos. É um entendimento que eu vou fazer questão da gente ficar aqui nesse dia de hoje. O próximo é qualquer um que precisa da gente. Qualquer um, isso aí. É a parábola do bom samaritano. Mas nós precisamos olhar para os nossos irmãos. Está aqui, supra a necessidade dos santos, dos convertidos, dos fiéis, dos cristãos. Pratiquem a hospitalidade. Olha como é que vai apertando o evangelho. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Irmãos, tem hora que dá vontade, né, da gente agir como a gente acha que tem que agir. Abençoar não dá não. Tem que dar. A vontade, controla, mata a vontade. Ou é você ou é Jesus. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Ou nós servimos a um, ou nós servimos ao outro. Fulano, que Deus o abençoe. Que de alguma forma, e a gente vai compreender o porquê disso. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
Qual foi o maior exemplo disso na Bíblia? Dessa pessoa que se alegra com os que se alegram, chora com os que choram. Para mim, Jesus de Nazaré. Irmãos, é só olhar a vida do nosso amado, do nosso Salvador. Aqui, quando eu leio as cartas de Paulo, de fulano, eu não me espelho em nenhum deles, eu me espelho no Senhor. Porque, particularmente, quando eles estão escrevendo, eu entendo que eles estão se espelhando no Senhor. A gente vê, através dos escritos aqui, o profundo amor, o profundo respeito, exemplo, que Paulo tem, zelo que Paulo tem pelo Senhor. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Vamos ser sinceros agora. Não precisa responder, não. É para a gente responder na nossa mente, no nosso coração. Quem hoje quer andar com os humildes? Agora eu estou falando segundo os padrões desse mundo. Não, águia anda com águia. Meus irmãos, me perdoem. Esse evangelho coach é tão ruim quanto o evangelho da prosperidade. É um câncer. É uma heresia pesada. Porque é o que ele nos diz. Vocês precisam olhar como as águias, vocês precisam andar como águias. O teu pai é dono de tudo, você é dono de tudo com o teu pai. Aí eu fico vendo o meu Salvador, a Bíblia dizendo que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Largou a sua glória, se despiu da sua glória, se fez um conosco, se fez Emanuel. Isso daí, tudo que foi feito, sem ele nada se fez. Ele se despiu da sua glória. E vamos ser sinceros, quem hoje está andando aí, não, eu preciso andar com quem tem, pô. Eu preciso mostrar que não. Isso daí, um outro maravilhoso exemplo. Ele ali no momento do cenáculo, né? A gente consegue entender ele pelo texto que de repente está João assim. Eu não vou lavar pé de Pedro não, pensando. Aí tá falando, eu vou lavar pé de fulano? Quem tá achando que ele é? Não vou lavar mesmo. Aí aquele que é onipotente, onisciente, sabendo de tudo, foi lá, né? Se cingiu com uma toalha, se fez o menor de todos. E aqui é o que a Bíblia está dizendo, tá? Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sejam sábios segundo a palavra de Deus. Irmãos, esse mundo, nós carregamos a vacina. Só tem uma vacina que cura. E não é curar o sistema, não, tá, irmãos? Porque o Senhor já falou que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse século, ele já foi julgado. O mundo já foi julgado. O mundo é só cobiça, vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer eternamente para sempre. Esse sistema já foi. Esse sistema já está condenado. A gente só está aguardando chegar aquele dia. Por isso que ele fala, se alegrem na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Não deixe o coração de vocês sair fora do prumo, não. O mundo faz assim, faça diferente. Estão te amaldiçoando, abençoa. Vocês são o ministério da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores. O mundo quer treta com a gente, irmãos. O mundo quer nos acusar, quer nos bagunçar, quer nos bater, quer nos machucar. Nós somos pacificadores, bem-aventurados, os mansos, os humildes de coração. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. O pastor Tim Keller, né, que faleceu de câncer de pâncreas esse ano ou ano passado, não lembro. Ele tem uma frase que eu guardei. Quem paga o mal com mal é humano. Geralmente o ser humano é assim, me deu, levou. Quem paga o mal com o mal é humano. Agora, pagar o mal com o bem é divino. E pagar o bem com o mal é diabólico. Pagar o mal com o mal é humano. Pagar o bem com o mal é diabólico. Agora, pagar o mal com o bem é divino. Irmão, te chamou para andar 1 km, anda 2. Pediu a tua camisa, dá a camisa e o casaco. Eu não estou falando que isso é fácil, mas tem que ser assim. A palavra de Deus não nos dá brecha. Ou nós mudamos ou não mudamos. Ou andamos segundo os padrões desse mundo, ou andamos segundo a vontade de Deus. O que domina o nosso coração, irmãos? Me diz aonde que está o seu coração, que eu te mostrarei o teu tesouro. E o Senhor vem explicando. Se possível, no que depender de vocês,
vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, compreenda que a paz não depende do outro. Eu estar em paz com Allah não depende da paz que o Allah vai me trazer, depende de mim. Ah, o Allah me amaldiçoa, eu te abençoo. Ah, o Allah faz aquilo comigo, fazendo mal. Vamos fazer bem, faço bem ao Allah. Por quê? A Bíblia diz que, agindo assim, possa ser que o Allah vai ao arrependimento, se envergonha e se arrependa. Pode ser que não. E qual é a melhor maneira, irmãos, de você quebrar um inimigo? É torná-lo amigo. Esse é o entendimento bíblico. Mas é sem fingimento, é sem hipocrisia. Por quê? Porque eu quero manifestar a glória do meu Senhor. É as pessoas olharem pra gente, olhar pra Carlito e ver, caraca, esse homem tá dominado pela palavra de Deus mesmo. É manso, é humilde, é pacificador, é reconciliador. Busca primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor. Olha pro próximo com verdade. Ama fraternalmente os irmãos. E olha só, irmãos, às vezes a gente se depara diante da palavra de Deus, do entendimento, dos ensinamentos, e parece que a gente vai sair daqui e virou só um ensinamento. Não é. Porque Jesus falou, olha só assim, Sodoma e Gomorra, se tivesse feito tudo que a gente está fazendo entre vocês, talvez eles teriam se arrependido. Mas vocês estão sempre querendo mais alguma coisa. Como o quê? Como se Cristo não fosse suficiente. Como se fosse Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais alguma coisa. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. É imperativo o texto, é ordem, é mandamento. Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aí sabe o que às vezes acontece com a gente? Vamos ver se não é verdade. Mas está demorando muito, eu não estou entendendo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus vai fazer. E de repente, a justiça que Deus vai fazer não vai ser nem aqui para a gente ver. Vai ser lá naquele grande dia. Porque nada vai passar despercebido do grande tribunal. Nada vai passar despercebido do grande tribunal de Deus. E eu confesso a vocês, tá? Esse texto aqui, como ele me trouxe tranquilidade num dado momento da minha vida. De verdade. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. É quando a gente compreende que o Senhor está acima de tudo. Ele conhece tudo. O tempo dele é exato. E aqui o nosso chamado é esse. Se alegrar na esperança, perseverar nas tribulações. Não, ser paciente nas tribulações e perseverar nas orações. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Qual é o padrão do mundo? Que morra de fome. Se depender de mim, eu dou um chumbinho para ele, isso sim. Não, vocês não. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa isso? Aquilo que a gente estava falando ainda há pouco. Talvez você vai fazer ele se envergonhar. E talvez esse testemunho, vai ser o testemunho que vai levar o cara ao arrependimento diante de Deus. Irmãos, vamos ser sinceros. Para nossas vidas, se Jesus fosse levar em consideração tudo o que ele sabia ao nosso respeito. Já para poder pensar isso? Se a nossa salvação tivesse condicionada a isso. Se Jesus fosse parar em determinado momento e falar: Gilberto fez isso, Gilberto pensou isso, Gilberto me abandonou, Gilberto era isso, o Léo era aquilo, a Hillary, a Denise. Não é, concorda? Eu também penso assim. Está compreendendo o nível de amor ao qual nós somos chamados? Por quê? Repetindo o texto de Filipenses, a gente está caminhando para encerrar. Ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não tomou para si o ser como Deus. Mas antes ele esvaziou-se a si mesmo, se fazendo humilde. Sabe por quê? Sabe o que acontece muito? Às vezes a gente está ouvindo muito que é uma geração que está com problema de baixa autoestima, problema de eu. Eu discordo completamente. A história da humanidade não é o problema do ego, da baixa autoestima do eu. Para mim é o eu super inflado o tempo inteiro. É excesso de eu. Quem fulano pensa que é? Quem Beltrano pensa... É se esquecer. Não tem mais a ver comigo. É quando eu quero me colocar como baliza.
como a regra de justiça. É quando eu olho assim para mim, não, eu sou muito bom, eu sou muito justo, eu sou muito legal. Por que ele falou não está fazendo isso comigo? Não, eu não mereço. Mas não é, gente, é se esquecer. O que quer participar da vida de Cristo, ele precisa fazer o que antes? Ele precisa morrer. Isso aí, o fariseu e o publicano, né? E o publicano não se achava digno nem de olhar para o céu. Senhor, ser favorável a mim que sou pecador. E o outro lá orando para si mesmo, é verdade. O fariseu nem ora para Deus, ele ora para si. Ah, Senhor, obrigado, porque, né? Olha como é que eu falo, olha como é que eu ensino, olha como é que eu sou gente boa, como é que olha o meu carisma, olha como é que todo mundo gosta de mim. Nunca roubei, nunca eu sou muito bom. Senhor, cria mais mandamentos, porque são poucos, eu sou tão bom. É problema de eu. Foi o problema do Éden, o eu. O eu que quis se tornar Deus. O eu da Eva, o eu do Adão. E qual foi o problema que a Bíblia nos relata, não com tantos detalhes? Lá também, Satanás, Satanás quis ser como Deus. Esse é o grande, não é falta de eu, é excesso de eu. É excesso de eu. E aí, finalizando, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Evangelho maravilhoso, um Cristo maravilhoso, mas olha quantas responsabilidades o Evangelho nos impõe. Aí sabe o que? Eu quero só repetir isso para a gente finalizar aqui mesmo, tá? E quem quiser acrescentar, falar. Irmãos, nosso Deus não é acusador, tá? O dia da acusação vai chegar. Aí sim. Aí sim. Mas só ele é aquele que acusa com verdade. Ele é aquele que acusa com justiça, com santidade. O enganador acusa para poder nos enganar. Ele é mau mesmo, sabe? E toda vez que o Senhor vem aqui através da sua palavra, diante de nós, nos exorta, nos corrige, nos chama a atenção, é por amor. A Bíblia fala que o pai que ama faz o quê? Corrige. Se eu amo, eu quero corrigir. Por quê? Porque eu quero o melhor para essa pessoa. É o que Deus faz com a gente aqui nessa noite, mais uma vez. Local de decisão, de escolha. Amém, meus irmãos?